Bem-vindos, virginianos, à sua leitura do mês de novembro. Vamos ver qual é a mensagem que vocês precisam receber, quais são as questões que vocês precisam trabalhar esse mês. Mas antes, gente, queria agradecer a todo mundo que já se inscreveu. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva aqui no canal, ativa as notificações para receber todas as novidades, todos os vídeos novos que vão sair ainda esse mês. Outra coisa também, gente, para quem está me perguntando como fazer leituras individuais particulares, tem um link aqui na descrição em que você fala diretamente comigo para marcar a sua leitura individual. Lá eu passo valores, passo como é que funciona. Mas lembrando, gente, que os horários são limitados, então corre lá para já garantir o seu, tá bom? Vamos então começar aqui com o tarô. Eu já separei aqui as cartas, tá, do tarô. Então, vamos já começar aqui para ver o que está esperando por vocês esse mês. Saiu aqui um cavaleiro de ouros, um 4 de copas, um pajem de espadas, um 2 de paus e um 3 de paus. Então vamos lá, virginianos. Então a primeira coisa que eu vejo aqui esse mês, virginianos, que vocês começam aqui com o cavaleiro de ouros, né? É engraçado que esse cavaleiro, se vocês olharem, né, o cavalo ele tá assim levantando, como que se preparando para uma grande corrida, preparando para entrar em disparada, pelo menos a sensação que eu tenho, né? O cavaleiro de ouros é um cavaleiro mais lento, então me sugere que vocês começam esse mês com muita vontade de disparar, mas ainda com uma certa lentidão, com uma certa demora, né? Então, assim, até dá uma sensação de vocês, assim, um pouco desanimados, assim, porque há muita vontade aqui de acelerar as coisas, né? Há uma vontade aqui das coisas acontecerem mais rápido, mas ao mesmo tempo tem ainda um processo que é mais lento, assim, as coisas parecem que estão acontecendo numa velocidade diferente do que vocês gostariam. Sabe quando o pensamento ele é mais rápido que a ação? Então a mente de vocês está projetando um futuro, está projetando uma realidade, vocês querendo muito que algumas coisas aconteçam, mas na verdade as coisas ainda têm um processo para acontecer, ainda tem um processo, tem algumas coisas que ainda precisam acontecer para acelerar um pouco esse processo. Mas, dito isso, né, virginianos, tem aqui também um 4 de copas que está, sim, né, na luz. Então, assim, o 4 de copas fala muito sobre a gente olhando um pouco para a grama do vizinho, sabe? Pensando naquilo que a gente não tem. O 4 de copas fala de uma melancolia, de um pouco de uma tristeza, da gente pensando em coisas que a gente gostaria de ter. Então a gente olha para algum amigo que está namorando, uma pessoa que está casada e fala, poxa, eu queria ter uma relação daquele jeito. Ou alguém que está tendo um progresso na carreira, a gente pensa, poxa, eu queria estar dando esse salto na minha carreira agora. Então vem uma melancolia, uma tristeza de poder estar naquele lugar. Né, virginianos? Mas eu não vejo nem isso como uma inveja, tá? Eu vejo mais como vocês olhando e uma tristeza mesmo de não poder estar vivendo algo que vocês gostariam de viver. Mas tem duas coisas que eu preciso dizer a respeito disso, tá? Dessa carta, de vocês pensando muito nisso, nessa tristeza que vem de uma insatisfação. A primeira coisa é que essa carta tá luminosa, ela tá numa posição de luz. Então me sugere, gente, que é importante que nesse mês vocês prestem atenção nisso, nas coisas que vocês não querem, porque isso pode ser um combustível. Então, poxa, eu quero ter uma relação que meu amigo ou uma pessoa que eu conheço tem, então o que eu preciso fazer, né? Se eu olho que, por exemplo, uma pessoa está tendo um salto na carreira, o que eu preciso fazer para também ter esse salto na carreira? Eu acho que é trazer esse otimismo, trazer esses exemplos como inspiração e não como motivo para deixar a gente para baixo, sabe? Só tomar cuidado para não ir para esse lugar de vitimismo, sabe, virginiano? Ai, poxa, nada que eu quero acontece. Ai, essa vida que eu desejo não acontece. Então, assim, eu vejo muito uma energia de sonho esse mês, sabe, virginianos? Uma energia de sonho, vocês muito num lugar meio mental, meio anímico. E é engraçado, né, virginianos? Porque vocês são as pessoas
bem materialistas, bem da estrutura, né? Vocês gostam dessa coisa da organização que a gente fala. Quando a gente fala organização, não necessariamente de uma organização física, tá? Uma organização de vida. Vocês gostam que a vida seja organizada, de alguma forma, que as coisas aconteçam com uma cadência lógica. O virginiano tem um pouco de pânico quando as coisas saem um pouco do controle, de uma estrutura pré-determinada, né, virginianos? Mas o interessante aqui, gente, é que esse mês vai exigir que vocês realmente abram um pouco os horizontes, sabe? E também precisa um pouco de otimismo aqui. Tô vendo uma melancolia, um certo pessimismo. Tá vindo uma palavra assim de pessimismo mesmo. E eu digo isso porque aparece no centro do jogo de vocês um pajem de espadas. É uma carta que fala sobre alguém que quer ser maior do que realmente é, que quer ultrapassar etapas. Então esse pajem é como se ele estivesse treinando para ser um cavaleiro. Ele ainda é um escudeiro, né? Mas ele já quer lutar, ele já quer ir para a guerra, ele já quer vencer. Sabe aquela pessoa jovem que acha que tem a experiência, mas ainda tem que aprender algumas coisas? Esse é o exemplo do pajem de espadas. Então tem uma certa ingenuidade aqui, você vê, ele está até ferido, de olhos fechados, assim. Ele não tem muita noção do que o espera. Então isso me traz uma sensação, virginianos, que esse mês vocês estão querendo ultrapassar algumas etapas, assim. Então, assim, é como se vocês não se satisfizessem, né? Como se vocês não aceitassem o momento de vocês. É como se, nesse momento, vocês quisessem estar vivendo outra coisa, mas que não é para ser vivida ainda, porque precisa de uma certa experiência, que ainda precisa de um certo progresso. Aí fica olhando para a grama do vizinho, achando que está maravilhoso, mas você não sabe também o que o vizinho viveu para chegar ali. Você não sabe o que ele passou para estar vivendo isso, que você acha tão bom, e às vezes nem é tão bom quanto você imagina. Teve um preço, teve esforço. Engraçado, né, Virginiano? Porque vocês sabem do poder do esforço, vocês sabem do valor do esforço, vocês reconhecem isso. Então, eu não entendo muito porque vocês tentando se comparar tanto assim, né, virginianos? Lembrando que estamos na temporada de Escorpião, estou falando isso em todas as leituras. Então, sim, é um momento de transformação, é um momento de finalizar coisas, é um momento da gente trazer à tona feridas antigas, feridas do passado, para a gente poder curar. E eu sinto um pouco aqui, virginianos, que o que está vindo à tona é uma insegurança de vocês, né? Virginiano, às vezes, como eu digo, vai para uma submissão, vai para um sentimento de inferioridade. Então, assim, virginianos, tem que cortar isso, sabe? Virgem está muito ligada à abundância da natureza também, sabe? Virgem está muito ligada à abundância da vida. Então não tem por que ter medo da escassez, sabe? Não tem por que vocês olharem para o outro e acharem que vocês não vão ter isso, porque vocês podem ter sim, sabe, virginianos? Só que tem que ter um pouco de paciência. Aqui na sombra nós temos um 2 de paus, que é uma carta que fala de sonhos, de prospecção, da gente olhando para o mundo e desejando conquistar o mundo, da gente, né, realmente sonhando e acreditando que a gente pode fazer as coisas. Só que isso está na sombra. É engraçado porque a sensação que dá é que vocês olham, por isso que vocês estão nessa melancolia, porque vocês olham para o que vocês gostariam e vocês não acreditam que vocês podem, sabe? E não dá, virginiano, vamos quebrar isso daí. Entender que sim, é possível chegar exatamente aonde você quer chegar. Só que para isso é necessário uma ação, é necessário tempo, organização. E eu sinto que vocês sabem disso e que vocês têm capacidade de fazer isso. Então esse mês é trazer um pouco um otimismo, voltar a acreditar que as coisas podem acontecer, que as coisas podem dar certo. Eu lembro que a leitura do mês passado foi uma leitura um pouco mais dura, uma leitura que revelou certos processos que tinham que acabar. Muita gente, né, até comentou de estar vivendo relacionamentos complexos, tóxicos. Então há uma finalização. Então talvez esse mês vocês estão sentindo um certo amargor.
Então, há uma vontade aqui, né, como eu disse, de ir em frente, mas tem uma lentidão. Entender que esse recomeço, ele talvez demanda um certo tempo, mas isso não é algo ruim. Até porque, olha que lindo, no final do mês nós temos um 3 de paus. Os horizontes se abrindo para vocês, uma nova perspectiva, uma nova vida. Esse sonho aqui que está na sombra podendo se tornar realidade de alguma forma, se abrindo numa nova perspectiva. Vocês vendo que talvez o que vocês querem tem sim capacidade de acontecer. Vocês acreditando mais na vida. Acho uma leitura muito bonita, virginianos. Eu vejo assim que é como se vocês estivessem deixando de lado um pessimismo, uma desesperança, para começar a colher uma crença de que a vida pode ser sim como vocês gostariam, tá? Mas vamos lá para a carta dos conselhos agora. Vou tirar aqui hoje 2 oráculos. Vou tirar a sabedoria dos anjos e o oráculo dos mensageiros. Então vamos lá. Vou tirar aqui 2 cartas de cada, né? Para a gente conversar um pouco sobre como prosseguir diante dessa leitura que a gente viu. Quais são os conselhos? Tá? Tô tirando aqui já as cartas, já tirei uma, vamos tirar mais outra. Opa! Ó, pulou as 2 cartas aqui, gente. Vamos ver. Tempo de aterrar, né? Tem uma força aqui da natureza. Time to ground, de colocar os pés no chão, de firmar os pés no chão. Tempo de aterrar. Foco, então, haja, né? Foque, então haja. Então, a primeira coisa, sabe, virginianos, que eu tô vendo aqui de conselho é que num primeiro momento, vamos voltar a atenção para aqui agora. Respira e coloca os pés no chão. Se aterra. Entenda qual é a sua realidade. Porque quando a gente faz isso, a gente entende quais são as ferramentas que estão disponíveis para a gente. O que é que a gente pode fazer de verdade? Tá, então, o que eu quero não está acontecendo. O que eu desejo, o que eu sonho, talvez não esteja aqui de verdade, de fato. Mas há algo que eu posso fazer. Então vamos aterrar, vamos colocar os pés no chão, vamos, né, nos aterrar no aqui e agora, entender o que é que eu posso fazer, onde eu preciso começar. Porque assim, sim, talvez nesse momento vocês estão querendo acelerar as coisas, estão querendo passar fases, pular etapas, mas assim, para vocês chegarem nessa etapa que vocês querem, abrir para novos horizontes, talvez se abrir para uma nova relação, mais saudável, mais genuína, ou para um trabalho que faça sentido para vocês, é importante que vocês comecem. E para começar, tem que entender por onde a gente começa. Então, vamos aterrar nesse primeiro momento. Foco. Então, vamos colocar um foco, um alvo. Então, eu preciso entender para onde nós vamos. É bom entender qual é o alvo que eu estou percorrendo, aonde eu vou atirar a minha flecha, né? Então, haja. Então, eu coloco esse foco, eu aterro, eu entendo para onde eu quero ir, o que eu não tenho e o que eu quero ter. Então, eu ajo, eu corro atrás, eu corro em direção aonde eu quero. Com otimismo, com esperança, acreditando que é possível. Lembre-se disso, virginianos. Vamos lembrar disso. Vamos aqui tirar mais duas cartas aqui desse tarô da sabedoria dos anjos, que é um tarô, mas ele tem umas mensagens, então eu gosto bastante. Pra gente saber o que é que tem aqui pra vocês esse mês, vamos lá ver as mensagens. Opa, já saiu aqui 2 cartas. Vamos lá. Então saiu aqui 9 de paus. E saiu a carta da torre, né? Que é a carta da transformação. Então vamos lá. Ó, essa carta da torre aqui, que é uma carta da transformação, né? Ela aqui, nesse baralho ela se chama transformação, né? É o arcanjo Rafael que está aqui, eu acho. Uma experiência de vida significativa que requer que uma mudança seja feita. Então uma mudança precisa ser feita diante de uma experiência muito importante que vocês vão ver esse mês. Poderosa e muitas vezes inesperadas revelações, né? Então, revelações poderosas e inesperadas. Quebrando a procrastinação. Liberando velhos sistemas de crenças.
Então, assim, eu sinto que essa carta aqui está querendo dizer para vocês, virginianos, que esse mês é um mês de fato, de liberar um pouco de uma ideia que vocês não são capazes, sabe? E principalmente quebrando essa procrastinação, sabe? Eu sinto até que pode ser que alguma coisa dê uma chacoalhada aí em vocês. Eu não vejo isso tão forte porque não saiu na leitura principal como saiu em outros grupos, mas eu sinto que tem alguma coisa aí que talvez vai dar uma corda em vocês. Mas também saiu aqui um 9 de paus que fala: protegendo o que você tem criado, esteja preparado, nunca desista. Pergunte aos seus anjos, né? Peça aos seus anjos por ajuda. Então, assim, eu sinto aqui, sabe, um pouco dessa carta dizendo que vocês têm força, sabe, virginianos, para sustentar a escolha de vocês, para sustentar esse caminho de sonho que vocês estão começando a visualizar aqui. Mas tem que quebrar essa procrastinação. Tem algo que precisa mudar, uma mudança de comportamento. Não é só uma mudança de pensamento, é uma mudança diante da vida, na maneira como vocês se colocam diante da vida. Que eu acho que ainda é uma maneira um pouco desanimada, meio pessimista, meio se comparando muito, né, virginianos? Se comparando demais aos outros. Mas isso está luminoso, trazendo uma ideia de que vocês estão tomando consciência disso. Se há uma consciência nesse lugar, então, assim, a transformação, a liberação e a cura, virginianos. Acho uma leitura maravilhosa, acho uma leitura de transformação, de mudança, de vocês começando a acreditar que é possível sim sonhar, que é possível sim realizar os seus sonhos, virginianos. É possível sim ser quem vocês gostariam de ser. Tá bom? É isso que eu tenho para vocês esse mês. Desejo um ótimo mês de novembro. Curtam, aproveitem essa energia, liberem mesmo tudo que precisar ser liberado, tá bom? Um grande beijo, gente, um grande abraço e até o próximo vídeo.